Prezados brasileiros do bem, patriotas, cristãos. Esse momento é de vital importância para todos nós. Estamos realmente no divisor de águas. E eu gostaria de reproduzir, pedindo licença a Tomé Abduche, do movimento Nas Ruas, o coordenador do movimento Nas Ruas, para reproduzir o apelo patriótico que ele fez na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Me comoveu e eu reproduzo neste momento. O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime. O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior que a lei. O Brasil quer eleições limpas e auditáveis. E hoje nós sabemos quem atrasa o país. Nós sabemos quem não permite a vida inocente no ventre, que estimula a sexualização na infância e querem doutrinar nossos jovens nas salas de aula. Hoje, nós sabemos quem quer a liberação das drogas, quem advoga a soltura de bandidos em massa. Hoje nós sabemos quem defende os interesses dos criminosos. Hoje nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada, quem menospreza a nossa liberdade religiosa. Hoje nós sabemos. Nós sabemos quem pretende ou quem propõe controlar as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege o terrorismo. Nós sabemos quem aparelhou o Estado, deu prejuízo nas companhias estatais e quem assaltou os cofres públicos. Nós sabemos quem subornou o Congresso, quem colocou militantes nos tribunais e quem comprou a imprensa. Nós sabemos quem trancou o povo em casa e quem tirou o sustento dos trabalhadores e quem se recusa a baixar os impostos. Nós sabemos de quem joga a cidade contra o agro. Nós sabemos quem joga os funcionários contra os empregadores, os empresários. O cidadão de bem contra o policial. O negro contra o branco. A mulher contra o homem. O filho contra o pai. O bi contra o hétero. O jovem contra o idoso. Nós sabemos tudo isso. E por isso, eles não voltarão à cena do crime. Então, esse texto, essa síntese, nunca é pouco relembrarmos. E eu completo fazendo uma observação dos últimos acontecimentos, da revolta de alguns membros do judiciário, já influenciados por essa esquerdalhada, em relação à bandeira nacional. Que nós nos apropriamos da bandeira nacional. É claro, porque passamos anos de camarote, olhando o absurdo, sem podermos fazer nada, onde eles rasgaram em praça pública, queimaram, pisotearam
o símbolo sagrado da nação brasileira, da pátria amada Brasil, a nossa bandeira. Eu já escutei alguns afirmarem que odiavam a palavra ordem e progresso. A bandeira deles é a bandeira do comunismo, do socialismo ateu. O comunismo, o socialismo ateu é inimigo número 1 da soberania nacional. Quem quiser aprofundar um pouco o que eu estou dizendo, graças às redes sociais e ao YouTube, nós temos a confirmação disso. Na fala dos seus próprios líderes, quando organizaram o Foro de São Paulo. A intenção de destruir a soberania nacional. E tudo que é de valoroso, que compõe a pátria. Eles não falam em pátria, você já observou? Eles não falam em pátria. Eles falam em Estado. Porque pátria, segundo uma síntese também muito precisa de Coppola, ele fala que pátria é a construção histórica de vínculos afetivos entre as pessoas. E as pessoas compõem a nação, no caso, a nossa nação brasileira. Então, a pátria é essa construção histórica, afetiva, de vínculos afetivos, de cultura, que nós compartilhamos e preservamos. Por isso, o conservadorismo. O mesmo idioma, as mesmas crenças. E o que foi que eles fizeram com a repaginação do comunismo? Através do filósofo, que aqui eu já falei em outros momentos, mas não é pouco, nunca é muito falar, né? Antonio Gramsci, italiano, e seus cadernos foram parar na escola de Frankfurt, os sociólogos ateus, e repaginaram não mais para tomar os países em guerras, como nós entendemos guerra, mas sim por uma guerra diferente e muito mais perigosa, danosa e maligna, que é a ideia do marxismo cultural criado por eles. Essa máscara para destruir as bases da civilização judaica cristã ocidental. Então, eles se infiltraram como os micro-organismos patogênicos se infiltram silenciosamente e vão destruindo as bases. E isso quase que aconteceu no nosso país. Ainda temos muitos danos, muitas sequelas que precisaremos retomar, reconstruir para eliminá-las. Reconstruir esse patriotismo, esse conservadorismo, essa noção de pátria, de união, de afetividade entre as pessoas e religiosidade. O inimigo número 1 deles também é Deus. O que é que nós estamos vendo? Queima de igrejas. O que é que nós observamos e registramos durante tanto tempo? As passeatas desses comunistas, desses esquerdopatas, nus, urinando em cima do outro, colocando o crucifixo no ânus, ralando um homem nu, ralando a imagem da Virgem Santíssima no ralador de queijo. A encenação da Virgem Santíssima abortando Jesus em frente a uma igreja. O carnaval, eles puxando, o demônio puxando Jesus pela avenida. Isso eles não se escandalizam. E eles pegam, é aquela história, vamos dizer assim, é aquela afirmação de Jesus do argueiro e da trave.
Jair Messias Bolsonaro não é perfeito, é um ser humano. Mas Jair Messias Bolsonaro é um emissário de nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou no tempo certo para evitar que a nossa nação, o nosso país, o nosso continente se destruísse nos rochedos ou no penhasco do comunismo e da vulgarização de tudo que é ético, moral e a fé ainda tão incipiente ser destruída. Então, meus amigos, meus irmãos, meus conterrâneos, são os patriotas, somos irmãos mesmo, é a palavra certa. Precisamos de oração, de continuarmos orando pelo nosso presidente, o homem com diferencial, nunca visto no campo político, um homem corajoso, um homem destemido, um homem honesto, sincero, guerreiro, sem máscaras. Então era preciso que acontecesse esse marco divisor de águas para que o Brasil acordasse. E hoje digo com certeza, não adianta mimimi, não. A bandeira nacional nos pertence, é nosso símbolo sagrado. A bandeira de vocês é outra, é a vermelha. E não venham com essa retórica, com essa falácia, melhor colocando, de que nós nos apropriamos da bandeira nacional. A bandeira nacional foi resgatada do lixo que vocês colocaram à nossa nação. E tem muitas coisas que poderíamos elencar nesse momento. Então, que possamos ter esse apelo aos patriotas de tudo que aconteceu nesses últimos anos no nosso país. E não esquecermos, e apesar de todas as coisas que, como demais, eu não gosto de Bolsonaro porque ele fala isso assim, fala assado, ele é grosseiro, não interessa. Você também é imperfeito, eu também tenho imperfeições. O que importa é a superioridade moral que ele tem e a coragem talhada para esse momento. Eu considero ele o bandeirante. O bandeirante que abre os caminhos, abre a mata perigosa para que ali se construa um caminho. E esse caminho, para os que virão depois, já está mais aplainado. A ordem e o progresso, a prosperidade econômica do Brasil, a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade econômica, porque se concretizará o que Deus estabeleceu para o nosso continente brasileiro. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, celeiro do mundo também. E nós não podemos baixar a guarda e relativizar nada. Estamos, como eu iniciei falando, numa encruzilhada, no momento entre a escravidão, a loucura e a destruição de uma nação, de uma pátria, de um povo, ou a sua libertação definitiva através dos valores éticos e morais da nossa liberdade. Então, Deus, pátria, família e liberdade, esse é o lema dos brasileiros do bem, dos brasileiros esclarecidos e daqueles de boa vontade que até então não se esclareceram, mas que desejam se esclarecer, como tem aparecido tantos. Avante, povo brasileiro! Nós somos protagonistas do maior evento da história do planeta Terra, quando nós
salvamos o nosso país das garras das trevas, das garras dos vícios, da Sodoma e Gomorra que a petralhada queria estabelecer aqui no nosso país. A Sodoma e Gomorra em edição melhorada, com todo tipo de requinte, perversidade, abominações, escândalos e aberrações. Então, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Avante, Brasil! Jair Messias Bolsonaro, novamente comandando a nossa nação por mais 4 anos. E Deus proverá o nosso futuro nesse caminho já aplainado, com a extirpação dessas ervas daninhas, malignas, que compõem esse comunismo versus socialismo ateu satânico. Um abraço fraternal e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a doce Mãe Santíssima, hoje, amanhã e sempre.